Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Eu sou o Dr. Roque Savioli, eu sou médico, sou cardiologista, sou cardiogeriatra, sou clínico geral. E a minha missão é fornecer informações para você sobre a sua saúde física, sobre a sua saúde mental e sobre a sua saúde espiritual. Nós estamos abordando já um tema extremamente importante, que são os fatores de risco para a doença vascular, cardiovascular. Quer dizer, aquelas situações que podem levar a você ter um infarto, um derrame, um AVC ou uma doença cardiovascular. Já falamos do colesterol, já falamos da hipertensão, e hoje nós vamos falar sobre os fatores psicossociais. Um deles, já falamos, já comentamos sobre a depressão. Hoje, abordar um assunto que é muito comum, que é a ansiedade, que são os transtornos de ansiedade, e entre eles a síndrome do pânico. Mas por que um cardiologista vai falar de um assunto de ansiedade? Por que um cardiologista vai falar de síndrome do pânico? Porque, em primeiro lugar, eu sou médico, tá? Eu trato das pessoas, eu não trato da doença. Em segundo lugar, porque é um dos fatores de risco muito importantes para a doença do coração e dos vasos. E é obrigação minha, como de todos os cardiologistas, aliás, de todos os médicos, atenderem as pessoas de uma forma completa. Tá? Não adianta, tem ansiedade, vai para o psiquiatra. Não. A gente tem que atender a pessoa e tem que tratar o doente, não a doença. Veja só, a ansiedade é um problema sério, mas a ansiedade é o que nos livra, às vezes, de muitas complicações. Ansiedade, o que é ansiedade? É imaginar que alguma coisa vai acontecer no futuro e você viver sofrendo já por aquilo que não aconteceu. Que a gente sabe que, graças a Deus, 70%, 80% não acontece. Mas nós passamos um período terrível, né, dessa pandemia, onde os níveis de ansiedade cresceram, porque, evidentemente, a gente não sabia. Pelo menos no início, né? Você imagine, a gente, na perspectiva de pegar o Covid, você não sabia a evolução daquilo, e a gente viveu esse clima de ansiedade. Então, ansiedade, na verdade, o que acontece para o coração? Você começa a sentir o coração bater depressa, você começa a sentir dor no peito, você começa a sentir arritmia, disparar o coração, bater fora do ritmo. Você tem transtorno digestivo, né? Tem gente que tem diarreia, tem gente que começa a urinar, quer dizer, tem várias situações, tá? E tem várias situações que são psicossomáticas, né? Essas pessoas começam a ter úlcera, tem a gastrite, tem intestino com dificuldade, problemática do intestino, e pode ter infarto, pode ter AVC também, porque altera os níveis de pressão e tudo mais. Existem vários tipos de ansiedade. Tem uma ansiedade generalizada, o jeito que é ansioso demais, sempre está correndo para lá e para cá. Tem um tipo de... Tem umas fobias também, que são consideradas transtornos de ansiedade. Fobia é aquele medo, né? Tem aquela fobia social, o sujeito que tem medo de falar em público. Tá? Eu tinha uma paciente que trabalhava, inclusive, com relações públicas, e quando ela chegava para falar em público, ela começava a suar frio, a boca fica seca, o coração disparar. Então, isso é um tipo de fobia social, é o medo de falar em público. E tudo tem conserto, tudo se ajeita, a terapia ajuda bastante. Tem medicamentos que você pode dar para a pessoa para evitar esse tipo de coisa, né? Porque o primeiro sintoma que dá é o coração tum-tum-tum-tum bater depressa. Com isso descarrega adrenalina e todo o organismo responde àquilo como se tivesse uma agressão imediata, sabe? Então respira mais rápido, o coração bate depressa, sabe? Diminui o fluxo no cérebro, também diminui, porque bate depressa o coração, os músculos também. É como se estivesse preparando para uma luta, uma briga. E às vezes não acontece nada, né? Quer dizer, a pessoa está ali sofrendo dessa ansiedade crônica, todo dia com ansiedade. Tá, então a fobia social é uma das coisas que acontece. A fobia de medo que tem, às vezes,
fobia por animais, sabe, por insetos, por borboleta, tem muito isso. E tem as fobias também de pessoas que têm medo de fantasma. Então, realmente tem crises, né? Isso muito vai muito da época da infância, né? Que às vezes se traumatiza através por conta de medos que se faziam antigamente. Olha, não mexa aí que o bicho-papão vai te pegar, lembra disso? Não sei o que lá, porque a mãe do vento, que não sei o quê. Você vai criando um trauma que depois você cresce e não sabe por que você tem aquilo. Por isso que é importante um tratamento psicológico. Mas uma das situações que eu vejo muito frequentes, que vem para mim no consultório, é a síndrome do pânico. O ataque do pânico a gente pode ter, e é até normal as pessoas terem uma vez por ano. Ataque do pânico, o que é o pânico, na verdade? É aquela situação de estresse agudo. Né? Você começa a respirar muito rápido, você começa o coração a bater depressa, a mão começa a ficar fria, gelada, você começa a ficar a vista meio turva, parece que você vai sair do ar e parece que você vai morrer. A sensação iminente de morte. Tá? Isso é um ataque de pânico, que pode acontecer por conta do estresse, pessoa estressada, estresse no trabalho, sabe? Geralmente eu tenho visto como frequência mais no fim do ano, né? Quando as pessoas estão estressadas, e pessoas que trabalham, por exemplo, com TI, com informática, que são muito cobradas. Tá? E agora, na pandemia, foi muito frequente isso, por causa do estresse causado pela situação toda. Tem o estresse pós-traumático também. Que o estresse pós-traumático é aquela situação que depois por exemplo, depois de um sequestro, que a pessoa fica com aquele estresse pós-traumático, tem medo de sair de casa, sabe? Começa a ter um pânico por tudo. Agora, a síndrome do pânico é quando esses ataques de pânico se tornam frequentes. Tá? A síndrome do pânico, ela ataca mais mulheres, jovens. E o nome pânico vem de um deus grego chamado Panicon. Era um deus que tinha a cabeça de gente e o corpo de animal. Tá? Uma coisa horrível que aparecia quando eles estavam plantando as plantações e criava pavor, criava pânico. E como é que é? O que acontece com um ataque de pânico? Então, é o que eu te disse, a pessoa está tranquila, de repente, de uma hora para outra, estoura, começa... É como eu digo, o cérebro espana. O cérebro diz, olha, pelo amor de Deus, pare que você está exagerando, pare que você está fazendo trabalho exagerado, pare que você está se estressando demais. E ele faz o organismo se sentir doente. É como se você estivesse dentro de uma garagem fechada, o carro ligado. Então começa a aumentar a quantidade de CO, de dióxido de carbono, monóxido de carbono. Você começa a ter falta de ar, começa o coração a bater depressa. Tá, e com isso, libera catecolamina, libera todo um monte de hormônios no organismo, de modo que seu coração bate depressa, você começa a ter a mão fria, você começa a suar, você começa a ter tontura. E a sensação de morte iminente, isso que é caracterizado pelo pânico. Então, é aquela moça que acorda à noite, achando que vai morrer, pega o marido, faz o marido levantar, levar no pronto-socorro. A primeira vez chega no pronto-socorro, a hora que chega lá, o médico já olha e diz, você não tem nada, seus exames foram normais, você toma um pouquinho, toma esse remedinho aqui e vai embora para casa. Só que você achou que você estava morrendo, que você ia morrer, que você não ia durar nada. Teve uma moça que ficou no consultório, ela chegou no consultório, ela ficou sentada esperando o horário dela. Ela tinha marcado às 18 horas, ela chegou às 13 horas. Eu não podia passar lá na frente. Moça, imagina-se, pessoal de mais idade, tá, com problemas. E ela ficou, depois a minha secretária me ligou, falei, para dar uma volta embaixo, vai tomar um café na padaria e volta tal. E ela estava achando que estava tendo um AVC.
Ela me chegou, sentou, falou, doutor, deixa eu esperar. Eu tive 3 ou 4 AVC aí na porta, na sala de espera. E realmente elas pensam isso. Então é a sensação de morte que tem e a sensação que está tendo uma doença e vai no pronto-socorro. Chega no pronto-socorro, como eu disse, faz exame e vai embora. No dia seguinte tem nova crise. Vai no pronto-socorro de novo. O marido levanta, vai levar a pessoa lá. E demora no pronto-socorro, né? Até fazer exame, isso, aquilo. Volta que está amanhecendo o dia, ele vai trabalhar com sono. E ela o quê? Se sente já culpada. Porque não tem nada, dizem que não tem nada, ela acha que tem muita coisa e está causando isso no marido. O pior é o seguinte, o pior é que a paciente, quando ela chega no hospital, ela pensa assim, eu devo ter uma doença tão grave que ninguém descobre. A minha doença é muito grave, eu vou morrer e ninguém descobre. Eu já vou em vários pronto-socorro, vários médicos, ninguém descobre. Ou ela pensa assim, fala, olha, eu vou no pronto-socorro, os médicos são muito novinhos, mal me atendeu direito, tá? Não vou mais aqui. Eu vou procurar outro lugar. Então vai andando de pronto-socorro em pronto-socorro. Até o momento que ela acha que não tem mais jeito, que ela está causando problema, aí vem depressão. Então, isso é mais ou menos uma rotina. Eu tinha uma paciente uma vez, que eu me lembro agora, que eu trabalhava no pronto-socorro, aqui em São Paulo, e essa moça, ela tocava violoncelo na orquestra municipal. E ela passava, tinha pânico, chegava no pronto-socorro, e de repente eu ia, coitada, ela tinha que pagar a consulta na época, não tinha essa história de convênio que tem hoje, e ela não devia ganhar muito. Então, um dia eu falei para ela, olha, faz o seguinte, você não precisa entrar, você para aí na porta do hospital, do pronto-socorro, fica quietinha que já passa isso aí. E de vez em quando eu abria a janela, estava lá o carro dela lá fora, parado, que ela esperava passar a crise e ir embora, até o momento que isso desaparece, porque tem cura, entenda o seguinte, tem cura, só que a pessoa que tem pânico, ela é muito desconfiada. Primeiro que o perfil, existe uma coisa que chama-se perfil fóbico. A pessoa que tem pânico, primeiro, a grande maioria, só elas sabem, são perfeccionistas. Elas mandam fazer as coisas e vai na frente e faz. Esse perfeccionismo é que leva a todo esse problema. E esse perfil é um perfil que a gente começa a ver muito nas pessoas que têm pânico. Agora, tem cura, e elas não. O grande problema é que ela não acredita no remédio, desconfia de tudo. Eu me lembrei de uma paciente que tinha síndrome do pânico, que ela precisava operar a vesícula, e ela chegou ao cúmulo de dizer o seguinte, olha, doutor, eu não quero ficar anestesiada, porque anestesiada eu perco o controle de mim. Olha só. Não tem jeito de operar a vesícula sem anestesia? Eu falei, não, é absurdo. Olha só, as pessoas, elas são tão desconfiadas, sabe? Só confiam nelas mesmas, que chegam a esses absurdos. E falam em tomar remédio, aí que você acha, doutor, você acha que eu vou depender desse remédio? Essa é a primeira pergunta que tem. Como? Como que você vai tratar? Eu sei que é difícil. Tá? Às vezes, essas medicações que a gente usa para pânico, para depressão, são medicações que têm um certo tempo, demoram para funcionar. Geralmente demora 2 semanas, que até aqueles receptores todos se importarem. Porque, na verdade, o pânico, a depressão, é um desregular dos neurotransmissores cerebrais. Serotonina, noradrenalina, dopamina. Então, é um desregular disso que leva a todos esses problemas. E esses medicamentos, eles demoram e, lamentavelmente, têm efeitos colaterais. Então, às vezes, a pessoa, não vou tomar, toma um comprimido e para. Então, é importante que o médico oriente. Tá? É importante, eu faço isso. Eu começo com uma dose pequena, explico para a pessoa que ela precisa tomar o remédio, que ela não vai ficar dependente e não vai tomar isso a vida inteira. Tá, agora veja só, pelo menos 1 ano tem que tomar, porque as pessoas que param de tomar,
Elas, 70% delas, em um ano, têm novas crises. Tá, eu vou terminar só contando para vocês a história que está em um dos meus livros que eu publiquei. Livro esse que vai ser republicado agora em janeiro, no próximo ano, pela Canção Nova, pela editora Canção Nova. E esse livro tem um prefácio, que é uma coisa maravilhosa. O prefácio desse meu livro, que eu publiquei em 2004, foi escrito pelo Padre Léo. Vocês devem conhecer o Padre Léo, e quem não conhece, Padre Léo, ele foi um sacerdote que fundou uma comunidade, chama-se Comunidade Betânia, que atende as pessoas drogadas. Tá? E cuida dessas pessoas. E ele teve uma vida muito importante do ponto de vista de catequizar, de evangelizar, e enchia estádios, e faleceu em 2007 por conta de um câncer. E o Padre Léo fez esse prefácio desse meu livro, que chama-se Depressão, Onde Está Deus? Eu vou relançar pela Canção Nova no começo do ano que vem, de 2023. E nesse livro eu conto a história do meu dentista, do Zé Dentista. O Zé Dentista, claro, meu dentista, né? E ele é um cara muito preocupado com as pessoas. Para você ter uma ideia, ele fica trabalhando no consultório até tarde, e de repente ele olhava na rua, via as pessoas, os coitados de rua, que sem teto, ele chamava as pessoas para lá para tratar o dente das pessoas, gratuitamente. E de repente, um dia, eu estou lá fazendo um tratamento com o Zé Dentista, ele me sai correndo, me larga de boca aberta, anestesia, sai correndo, vai embora. Pô, o que aconteceu? Aí descobri mais tarde que ele teve uma crise de pânico. Aí ele me contando, olha, eu tenho pânico e eu acho que eu vou morrer em 2 horas. Ele fala bem assim, eu aguento viver 2 horas. E foi interessante, vocês vão ler no livro toda a história com detalhes, né? E teve várias voltas e tudo, até um dia que ele chega para mim e fala assim, eu agradeço a Deus ter tido a síndrome do pânico. E eu olhei bem e falei, coitado do Zé Dentista, agora que realmente ele pirou de vez, né? E ele percebeu isso e falou, não é nada disso, eu vou te explicar. Sabe o que acontece? Ele chama de Marcos, né? Meu nome é Roque Marcos. Que na minha família eu me chamo de Marcos porque meu pai chamava Roque. Então ele fala, Marcos, eu só vou te explicar aqui o que acontece. Porque quando eu estava tendo a crise de pânico, eu achava que eu tinha certeza que eu ia morrer. Então o que eu fazia? Eu olhava para trás, via as coisas erradas que eu fiz, pedia perdão a Deus, dizia, pronto, Deus, estou pronto para ir. Só que não morreu. Então cada dia ele vivia um novo dia. Cada dia ele estava zerado do ponto de vista de pecados, de coisas que ele achava que estava errado na vida dele. Então, cada dia era o início de uma nova vida para ele. Para isso, ele melhorou muito. E por isso ele falou, olha, graças a Deus que eu tive essa síndrome do pânico. Porque aí eu consegui mudar a minha vida, eu consegui reposicionar meus valores, eu vi que a vida não é só atrás de coisas materiais, que a gente tem que dar valor no que a gente é, não aquilo que os outros querem que a gente seja. Esse é o grande problema, né, de hoje, né? Que você, às vezes, você não é aquilo que você é de verdade. Às vezes, você é obrigado a ser aquilo que os outros querem de você. E o pior é você exigir com que os outros sejam aquilo que você queira. É isso que é errado. Querer que seu filho seja aquilo que você é. Ah, no meu tempo eu era isso, aquilo. Não, cada um vive seu tempo. Cada um tem a liberdade de viver. Dentro de um contexto ético, pelo menos. Sim, evidentemente, dentro de um contexto ético, dentro de um contexto cristão. Mas você não pode exigir que o seu filho vá na missa, porque
porque ele não quer ir, não vai. Um dia ele vai. Você não pode exigir que a sua filha faça, que vá no catecismo, vá na missa. Não, deixa que as coisas acontecem com o tempo. Você não pode exigir que o seu marido chegue em casa todo dia, tá? E dê risadinha, florido, que não, porque você não sabe o que ele passou lá fora. Às vezes você chega em casa, o único reduto que você tem é a sua casa, onde você pode mostrar, às vezes, o que está acontecendo com você. Então você não pode exigir das pessoas aquilo que você quer. Tá? Com isso, a gente pode viver com menos ansiedade, a gente pode ter menos depressão, a gente pode ter menos síndrome do pânico e a gente pode ter, sabe o quê? Melhor qualidade de vida. Tá, eu sempre digo que a gente tem que se preocupar com o corpo, fazer exercício, fazer atividade física, tomar os remédios que precisa. A gente tem que ter um psiquiatra, um psicólogo, né? Para fazer se a gente precisar, vai lá conversar com o psicólogo. Ou às vezes você conversa com o seu padre, o seu pastor, na confissão, uma conversa numa direção espiritual com o pastor. Mas a gente não pode esquecer na nossa dimensão espiritual. Tá? É o nosso contato com o sagrado, o nosso contato com Deus. Isso que realmente nos livra muito, sabe, desses problemas de ansiedade, de depressão e de pânico. Muito obrigado. Se você gostou desse meu vídeo, você indique para os seus amigos, tá? Passe para frente, que realmente é muito importante que a gente leve coisas boas para a população.